Fala galera, seja bem-vindo ao nosso Papo Solto de Cria hoje, um episódio muito especial que vai tocar o seu coração. Hoje você vai conhecer a história de uma jovem que perdeu os pais muito cedo, que viu o mundo desabar e encontrou na arte não só um escape, mas o combustível para reconstruir a própria vida. Prepare-se para ouvir verdades duras, bastidores que ninguém sabe e lições que podem salvar vidas. Hoje eu tô aqui com a Nicole Mioto. Zê, tudo bem? Muito obrigado pela sua convite. participação. Hoje o nosso episódio vai ser muito emocionante, rapaziada. Anota o que eu tô falando aí pra vocês. Muito. Nicole, para começar a nossa conversa, vou fazer uma pergunta. Claro. Quando você pensa na sua infância, qual é a primeira lembrança que vem na sua mente? Cara, minha primeira lembrança, o que acontece? Eu perdi meus pais muito nova, né? Minha mãe faleceu quando eu nasci e o meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos. E quando a minha mãe faleceu, como eu era muito nova, não cheguei a conhecer ela, eu não senti tanta dor como uma pessoa que perde a mãe mais velha, né? Então, aquilo foi, assim, foi indo, e eu não entendi que eu tinha perdido a minha mãe. Sim. Quando meu pai faleceu, que foi aquele choque, agora eu não tenho pai, não tenho mãe. O que eu vou fazer da minha vida? Com 9 anos, eu me senti totalmente perdida. E eu sofri o luto de ter uma família viva, que são a minha família hoje, né? Porque eu pensei, falei, cara, minha mãe faleceu, meu pai faleceu, agora eu vou ter o apoio da minha família. Não, eu não tive. A minha família, sim, deixou mesmo, eu não tive aquele acolhimento que eu deveria ter na época, que eu achei que eu ia ter alguém pra conversar, Nicole, agora o mundo é assim, 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 vai passar assim, isso. Não, eu aprendi assim, tomando porrada na vida. Então, eu falo que hoje eu olho pra aquela criança de 9 anos, que era eu, aquela menina, e falo que no olhar dela havia muito sofrimento, muita solidão, sabe? Sim. Aquela vontade de ter alguém ali e não tinha. Entendeu? Essa é a maior dificuldade que a gente tem, não só hoje no Brasil, como no mundo inteiro, né? Porque muitas vezes a gente perde alguém que a gente ama muito, principalmente nossos pais. Eu falo, eu critico muito meus pais, Sim. Brigo também, isso é normal. Claro, é normal. Mas eu sou muito grato a eles, primeiramente, por ter me dado a vida e por ter cuidado de mim nos momentos que eu mais precisei. E, cara, quando você perde alguém, principalmente os pais, é onde você vê o mundo, ele desabar. Como ele é também, da maneira que ele, assim, como a perca dos pais, ela influencia em tudo. Sim. Eu falo que influencia na educação, no relacionamento e na amizade, em tudo. Até mesmo no lado profissional. Quando eu perdi eles, eu no começo não entendia o porquê que Deus fez aquilo. Eu falei, Deus, por quê? Por que o Senhor tirou os meus pais? Tão nova. Eu com 9 anos de idade, eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém ali comigo. E por muitos anos eu criticava, fiquei muito chateada. Eu falei, poxa, eu via minhas amigas indo pra festa com os pais, em aniversário, tendo aquela família linda. E doía muito eu ver aquilo. Eu chorava, falava, cara, e os meus? Por quê? Por que tão sozinha? Eu não tinha ninguém ali comigo. E até que hoje em dia eu não sinto tanta dor quanto antigamente eu sentia. Mas hoje eu entendo também que tudo é propósito. Sim. Tudo é propósito. E eu acredito que a minha dor, Deus não usou somente a força para eu superar, mas para eu mostrar para as pessoas que ainda é possível, sabe? Porque você falou do plano de Deus, até cheguei a travar um pouquinho aqui, porque eu fiquei um pouco emocionado, galera, isso é normal. E às vezes a gente não consegue entender os planos de Deus. Por muitas vezes, eu passei muitos anos na igreja. De vez em quando eu estou visitando, tem uns amigos também que estão assistindo o nosso bate-papo aí, que são cristãos. Cara, eu muitas vezes me martirizei por não entender os planos que Deus tinha na minha vida, na vida de amigos meus também. Sim. Porque eu já vi muita pessoa sofrer, cara.
Muita pessoa. E aí é onde a nossa mente começa a armazenar ou planejar, falando assim, cara, Deus não me ama, não. Por muitos anos eu me via nessa situação. Que eu pensava que ia falar, Deus me abandonou, todo mundo me abandonou, meus pais se foram, Deus também me abandonou. Até que um dia, eu contando a minha história para uma amiga minha, e ela chorava. Ela, Nicole, eu tenho um pai, eu tenho mãe, e eu não valorizo eles. Aí eu falei, cara, dói. Poxa, Dói ouvir isso. Entendeu? Isso dói muito. Porque por mais que a gente enfrenta dificuldade com os pais, não somente com os pais, né? Nossa vida toda. Mas ter o pai, ter a mãe ali, sabe? Uma rede de apoio, uma pessoa para você contar, uma pessoa para você chegar em casa e falar, mãe, eu passei por isso. Ter aquele abraço, aquele conforto. Sim. É muito importante, entendeu? E eu não tive isso. E, cara, eu falo que na minha vida eu sou um testemunho vivo, entendeu? Pô, essa é a primeira entrevista que eu tô fazendo com uma pessoa que é cristã. Uhum. E eu tô assim, caramba, cara, tipo, é um impacto no nosso podcast. Porque eu tento trazer um pessoal da igreja, já tentei trazer um rapaz que é muito conhecido no meio cristão, só que, assim, pelo preço que ele me cobrou, eu falei, poxa, um pouco salgado. Então, tipo assim, eu vou dar uma travada, vou chamar o pessoal que não cobra, o pessoal que tá apoiando muito o projeto. Enfim, eu sou grato, de novo, pela sua presença aqui. E, cara, voltando a falar sobre o nosso assunto, eu acho que os planos de Deus, ele embrulha a nossa mente. Muito. E como você falou aqui da menina que chorou e falou pra você que não valorizava os pais, me fez lembrar de um episódio do Chaves. Pra quem não conhece Chaves aí, pelo amor de Deus, gente. Não tem como. Século XXI. Não tem como não conhecer, né? E o episódio, ele tem uma lição ali pra se tirar pra vida. Quando a mãe do Kiko fala para o Kiko não brincar na rua, e o Kiko fica pé da vida, chutando tudo que vê pela frente. Só que aí chega um momento nesse episódio que o Kiko chama o Chaves para brincar na rua. Aí o Chaves fala, não, Kiko, a sua mãe falou para você não brincar na rua. Aí ele fala, mas a minha mãe não tá em casa agora. Ele, mas mesmo assim, você tem mãe e desperdiça ela desobedecendo. Exatamente. E, cara, é assim, eu fico pensando do outro lado, do outro ser humano, no caso. Como é que é uma dor de perder os pais? Porque eu vi meu pai perder a mãe e o pai. Um intervalo de 1 ano. Sim. Então, assim, eu acredito que é um choque. Você é um choque. Nunca mais vai ter contato com aquela pessoa. E é uma dor que a gente vai carregar por anos. É o que eu sempre falo, a gente não esquece, a gente aprende a viver sem. Sim. Entendeu? E por muito tempo eu aprendi a viver sem os meus pais. Tanto que quando eu conto isso para as pessoas falam, nossa, mas eu não vejo tanta dor quando você conta. Eu falo que foi Deus, porque não tem como você perder seus pais e não sentir dor. Eu choro muito no Dia das Mães, eu choro muito no Dia dos Pais, mas quando eu conto para as pessoas, eu sinto uma forma de, como eu posso dizer, realmente um testemunho de vida, uma forma que eu posso ajudar aquela pessoa com a minha história, porque eu falo que foi superação, a minha vida ela foi superação, entendeu? Dos 9 anos até hoje, eu falo que tudo eu supero, entendeu? Eu tenho 21 anos, eu sou uma pessoa muito nova, eu tenho muito que aprender, mas eu já passei por muita coisa. Quando meus pais faleceram, era aquela guerra, quem vai ficar com ela? Quem é que vai ficar comigo e tal? Ia pra casa de um, aí passava um período na casa de outro. Eu nunca tive um ambiente que era meu. Que eu pegasse e falasse, não, isso aqui me pertence. Não, era só onde me cabia. Entendeu? Nunca foi um ambiente, uma casa minha, um lar meu, que eu conseguia deitar e falar, nossa, eu tô na minha casa. Não, era sempre, eu tô na casa de uma tia por um tempo. Era sempre um período muito curto de tempo em casa de várias pessoas. Sim. Entendeu? Por isso que hoje eu falo que eu vivi o luto de pessoas vivas. Porque eu tinha minha família ali. Mas ninguém queria ter a responsabilidade de ter uma criança. Eu era apenas uma criança.
entendeu? E eu ouvia muitas coisas duras, que infelizmente hoje eu carrego alguns traumas, por isso eu faço até terapia. Vou voltar a fazer, eu parei por um tempo. Mas porque com 9 anos eu ouvia minha família me xingar por eu não ter os pais, né? Falava aí, não vai ser ninguém na vida. Não sei nem se eu posso usar palavras muito fortes, mas qualquer coisa a gente corta. Mas, enfim, eram palavras realmente muito doídas, sabe? Era piranha, coisas desse tipo pra baixo. E eu falava, cara, eu tenho 9 anos de idade. Como as pessoas são maldosas, entendeu? Com 9 anos eu não tinha maldade. Eu só queria entender o que aconteceu com meus pais naquela época. O porquê que Deus levou os meus pais. Porque eu era uma criança. E não tem ninguém pra falar, conversar comigo, me apresentar Deus, falar, cara, Deus tem planos perfeitos pra sua vida. Não, eu não tive isso. Eu tinha, não, vai engravidar com 15 anos. Era isso que eu ouvia a minha infância toda. E aquilo me doía muito. E pelo fato de eu ouvir isso, eu sempre comecei, não, eu não vou ser isso que eles falaram. Eu vou correr atrás. E eu sempre me cobrei muito. Até hoje eu me cobro muito. Eu tenho 21 anos, mas eu me cobro de uma forma que, assim, cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho aquela sede de futuro, sabe? Pela pressão que eu sofria quando eu era criança. Entendeu? E isso me dói muito. Tanto que quando eu vejo uma criança, assim, sofrendo algo que eu já sofri, aquilo me dói, dá um gatilho, um sofrimento, que, assim, só eu sei o que eu passei, Sim. sabe? E como é que a religião, o cristianismo, que é uma religião, entrou na sua vida? Então, o que acontece? Os 10 anos, quando eu tinha 10 anos, eu tentei suicídio diversas vezes, se não foi mais de uma. Eu, com 10 anos, eu me entupia de remédios, assim, eu via qualquer remédio, porque eu não tinha noção do que era tarja preta, os remédios que a gente tem hoje. Era qualquer remédio. Pegava assim, tomava, me entupia, eu me cortava. Eu só queria me matar. Eu via qualquer tipo de situação que eu pudesse tirar minha vida. Eu ajoelhava e pedia, fala, Deus, me leva aqui, porque já deu. Eu já sofri tudo o que eu tinha que sofrer. Já deu pra minha vida. E eu me via naquele quarto, hoje eu vejo, eu falo, cara, se ela soubesse como a vida é linda depois disso. Mas naquela época eu não via assim. Eu chego a me arrepiar de falar assim. Mas eu ajoelhava e falava, Deus, por favor. Eu pedia, por favor, pra Deus me levar. Porque eu falava, cara, eu já não tenho pai, não tenho mãe, não tenho mais nada pra perder. E sabe quando você chora uma noite e de manhã você acorda como se nada tivesse acontecido? Eu me dopava de remédio, eu dormia e acordava assim, maravilhosamente. E eu nunca entendi isso, por ser muito nova. Foi quando eu comecei a frequentar a igreja. Eu frequentava a igreja desde os meus 10 anos. E foi quando eu entendi. Entendia pouco, mas entendia. Que Deus me confortava o tempo todo, que Ele estava ali comigo. Entendeu? E foi indo, foi passando os anos, eu aprendendo com a vida, porque ninguém parou pra me ensinar que a vida é isso, você pode, você não pode, não. Eu aprendi tomando na cara, entendeu? Eu tentava uma coisa, não dava certo, meu Deus, o que eu faço? Tentava outra, e foi assim que eu fui empurrando a vida. Desde os meus 10 anos até hoje, eu arrisco a minha vida. Eu falo que, não deu certo isso, vou tentar isso. Então, assim, eu já fiz 1 milhão de coisas que meus seguidores que me conhecem desde no começo sabe que eu já trabalhei com tanta coisa. E eu nunca consegui me encaixar em algo. Entendeu? Como Sim. eu me encaixo hoje na arte. Assim, a arte, ela é libertadora, né? Na verdade. Eu acho que... eu acho. Na verdade, eu entendi que a arte, ela é uma ferramenta divina. Tanto que a arte, ela começa antes da criação do mundo. Exatamente. Que eu, assim, galera, você que está me assistindo, eu tô afastado da igreja, mas é aquela famosa frase, nunca afastado de Deus. Exato. Então, hoje é um episódio um pouco diferente para você que está acostumado com o episódio um pouco pro lado do pagode, um pouco pro teatro. Hoje a gente está falando sobre arte, mas voltado um pouco para o cristianismo. Então, não estranhe muito. Não estranhe muito. E como é que era viver esse processo? Você ficava na casa de uma pessoa, depois de outra pessoa. Como é que era esse processo, assim? Então, quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, né, como eu disse. E naquela época, ninguém queria responsabilidade de uma criança, que era uma criança. Mas o meu pai, quando ele faleceu, ele tinha minha madrasta.
que foi que me criou com 3 meses, e eu chamava ela de mãe. E um lado da minha família não queria que eu convivesse com ela, e outro lado, eu queria muito, porque ela me criou. Então ficou naquela guerra, vai pra onde, vai pra onde, vai pra onde. Aí eu passei um período na casa de um período na casa de outro, até que no final eu fui pra casa dela. E assim, ela sofreu muito pelo fato de eu ter me afastado dela, porque eu era um nenenzinho quando ela me pegou, ela me ajudou muito também. Até hoje a gente se fala, a gente tem uma comunicação bem assertiva, graças a Deus. Mas naquela época não tinha isso. Naquela época você vai ficar aqui. Era um tempo, aí passava uns 2 meses, ficava lá. Aí passava outros 2 meses, ficava na casa de outra pessoa. E eu ficava, cara, parecia uma bonequinha jogando pra lá e pra cá. Sim. E eu falava, cara, eu nunca vou ter uma família, eu nunca vou construir uma família, ter alguém ali do meu lado, uma casa, um lar. Por muito tempo eu fiquei assim. E, infelizmente, hoje... Felizmente não, hoje eu falo felizmente. Porque Deus me deu uma família. Hoje eu tenho meus pais adotivos, né? Que me ajudam em tudo na minha vida. Em tudo mesmo. Que quando às vezes eu tenho que contar pra alguém que eles não são meus pais, me dói muito. Porque na minha cabeça eles são os meus pais. Porque realmente pai é quem cria. Exatamente, Entendeu? sempre falei isso. E eu tenho essa rede de apoio, graças a Deus eu tenho hoje esse apoio de ligar pra alguém, olha, eu tô precisando disso, eu tô passando por isso, e eles falarem, calma, respira, Nicole, isso vai passar. Hoje eu agradeço muito a eles por eu ter isso, mas foram pessoas desconhecidas que me ajudaram. Porque não foram pessoas dentro da minha família, pessoas dentro do meu ciclo familiar. Foi uma pessoa que não me conhecia, não conhecia a minha história que me ajudou, sabe? E eu Sim. sou muito grata a eles por isso. Entendeu? Por eu ser quem eu sou hoje. Porque esse problema, não, eu falo que não é um problema. Essa situação que você passou na sua vida, muitas pessoas passam. E muitas, às vezes, até não... Infelizmente, não sei como expressar essa palavra, que essa palavra para mim é muito forte, o suicídio. Mas não consegue. Muitas pessoas, infelizmente, buscam alternativa no suicídio. E, cara, se você vê por um outro lado, a vida, ela é uma caixa de surpresas. Então, você não sabe o dia de amanhã. Então, busque amar a pessoa, falar que você ama, enquanto a pessoa tá viva, você tá vendo a pessoa. E, assim, tem pessoas da sua família que, infelizmente, não apoia você em nada. Tá ali, você fala que tem um projeto e a pessoa, legal, mas aquele legal, tipo, sentido desanimado, né? Desanimado, desejando que você não prospere. E assim, a arte, ela entrou na sua infância, né? Isso, eu faço teatro desde criança na escola, né? Todas as peças de teatro que tinha na escola eu queria. Já fiz Pequeno Príncipe, já fiz tanta coisa. E eu gostava muito. E quando uma vez eu cheguei pra minha família e falei... Porque na época não tinha esse negócio de atriz. Lá, Sim. Eu sou do Espírito Santo, né? Uma cidade um pouco pequena e não tem tanto acesso como aqui no Rio. E eu falava que eu queria ser modelo. Eu queria ser modelo, porque eu amava câmera. Eu ficava assim no espelho. Até hoje minha família, por parte de pai, sempre fala, né? Meus avós falavam que eu ficava na frente do espelho, falando sozinha, personagens, coisas aleatórias, ficava dublando. Eu sempre fui assim, desinibida. E eles falam, cara, desde criança você tem isso. E no começo eu não tinha medo. Falava, Nicole, não vai dar certo. Não vai dar. A gente não tem como. Não tem como colocar você em um teatro, não tem como fazer você ser modelo, porque naquela época era muito aquilo de ser modelo, você tem que ter um estereotipo. Tem que ser muito magra, rosto fino e dente bonito. Era isso que naquela época tinha, né? Hoje a gente tem essa quebra de padrão, que eu achei, assim, surreal. Porque naquela época não tinha. Eu tinha que ser corpinho de boneca, corpinho de Barbie. E eu perdi esse sonho quando eu era criança. Eu falei, cara, não posso e acabou. Entendeu? Fui reprimida. Falo que eu fui reprimida. Como a gente falou aqui sobre o suicídio,
essa história sobre o padrão daquela época, muitas atrizes não estão mais vivas por conta disso. Eu conheço bastante histórias também sobre isso. Às vezes eu conversando com algumas pessoas do nosso meio artístico, elas falam que... mas porque o diretor chegou pra mim e falou que tinha que emagrecer uns 10 quilos. Aí você olha a pessoa tá assim, muito magra, muito magra. Por quê? Colocou um padrão na cabeça daquela pessoa que ela tem que ser assim. Sim. Entendeu? E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não precisa disso. Entendeu? É o que entra as doenças que temos hoje. A depressão, a ansiedade. Entendeu? Que ela realmente existe. Eu já passei por elas, eu sei que elas realmente existem. Na época, a pessoa falava assim... até hoje eles falam muito que é espiritual, é falta de Deus. Já escutei muito isso. Não. E, gente, não é. Não é. Isso aí não tem como você afirmar isso, porque Deus, ele sempre está próximo da gente. Sempre. Seja você cristão ou não cristão, Deus, ele está sempre próximo da gente. Então, se a gente tem algum problema, fica triste, que eu acredito assim, eu também. Deus também fica triste. Se a gente é filho de Deus, como é que o pai... A gente tem ele dentro da gente, né? Sim. E como é que o pai vai ficar feliz vendo um filho passar por problemas, por uma doença, que só é uma doença, relacionado à suposta falta dele? Isso exatamente. não entra na minha mente. Na minha cabeça. E eu passei o quê? Uns 2 anos tomando remédio controlado. Eu tomava tarjas pretas assim. Chegava no meu quarto, era só caixas de remédio. Caixas. E eu me sentia tão perdida que eu falava, cara, eu vou viver disso aqui. Eu dormia 24 horas do meu dia dopada, eu vivia dopada. E muita gente, até meus amigos mesmo, não sabem. Acho que é a primeira vez que eu tô trazendo 100% da minha vida hoje. Porque eu sempre tinha vergonha de contar pras pessoas. Falava, cara, me dopava. Porque as pessoas, elas criticavam, falavam, isso é falta de Deus, é falta do que fazer, você precisa trabalhar. Era sempre isso, mas ninguém entendia. O que eu passei? O que eu passo na minha vida? Entendeu? E quando eu conheci a arte, eu vi que era um refúgio. Até hoje, quando eu tô com algum problema e eu subo num palco, cara, parece que minha voz, assim, silencia tudo na minha cabeça. É surreal. Quando eu tive o primeiro acesso à arte, foi quando eu cheguei no Rio. Eu não sabia que eu ia conseguir. Então, eu comecei pela figuração, né? Inclusive, hoje em dia eu falo que foi meu escape. Porque tanta gente critica, porque o tanto de coisas que eu ouvi quando eu comecei na figuração, que inclusive eu fico muito chateada, porque eu conheço tantos artistas que são figurantes. Tantos, que no meio assim eu falava, cara, por que você tá aqui? O que você tá fazendo aqui? Porque a pessoa atua tão bem. Aí às vezes a pessoa, Nicole, eu preciso para sobreviver. Cara, eu conheci gente que passavam necessidades, faziam figuração, porque aquilo salvava, porque era o que a pessoa amava e salvava dentro de casa para levar um alimento. Sim. E eu falei, cara, foi assim, um choque de realidade quando eu vim pro Rio e comecei na figuração. E foi quando eu falei, cara, eu quero isso aqui para mim. A primeira figuração que eu fiz, eu falei, eu quero isso aqui para mim. Falei, eu quero. Eu bati meu pé que eu queria. Só que eu não sabia como, porque eu não sabia por onde começar. E fui indo na figuração. Até que eu comecei a fazer meu network. Fui tendo aquela vontade, aquela sede. Continuei no teatro. E na época eu não tinha condições de pagar o teatro. E apareceu um assessor na minha vida para tentar me ajudar. Igual eu falo com as pessoas, tomem muito cuidado com as pessoas que brincam com nossos sonhos. Porque existe muita gente que brinca com nossos sonhos. Principalmente no meio artístico. É o maior deles, né, na verdade. Cara, tem que tomar muito cuidado. E na época, como eu tava tão, assim, alucinada por... Eu queria mais, eu não queria ser só figurante, eu queria mais. Então a gente aceita qualquer coisa. E esse assessor veio, me ajudou, apresentou algumas pessoas na época pra mim. Inclusive, meu professor de teatro, que é o Sil, que é uma pessoa, assim, cara, que eu tenho um carinho enorme. Na época, eu não tinha condições, como eu disse, de fazer o teatro. E ele cobrava um tal valor. E eu falei, meu Deus, o que eu faço pra fazer esse teatro?
E ele falou, Nicole, vem. E eu fui. Assim, sem R$1 no bolso. Eu falei, cara, eu vou fazer o teatro. Tô nem aí. Fui no primeiro dia, me apaixonei. Falei, cara, é isso aqui que eu quero. E foi indo, o mês tava virando. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar o teatro? Fazendo figuração, não tem como. E eu sentei pro meu professor e eu falei, eu não vou mais poder fazer. E eu cheguei até a me emocionar, porque eu cheguei pra ele e falei, eu não vou poder mais fazer. Porque eu não tenho condições de continuar. Eu não tenho dinheiro hoje. E ele olhou pra mim e falou bem assim, Nicole, vamos dar uma pausa então. E tá bom. Aí eu, tá bom. Sofri muito. E um dia ele me ligou, eu lembro disso até hoje, eu dentro do ônibus. Ele me ligou e falou bem assim, Nicole, eu quero que você volte pro teatro. Falei, não, mas eu não tenho condições. Ele, eu quero que você volte. Você tendo condições, eu não quero que você volte. E eu falei, cara, como que eu vou pagar? Eu explicando pra ele, Nicole, volta. E eu voltei. Eu sem R$1 no bolso. E ele começou a me apresentar pessoas, começou a me ensinar muita coisa. E eu falava, você realmente acredita em mim? E ele falou, sim, eu acredito em você. Foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Acreditou que eu realmente seria uma atriz, não apenas uma figurante. E nesse período eu tinha esse assessor que eu falei, cara, eu não tenho documento pra começar. E ele falou, vou mandar mensagem pra uma pessoa que pode ajudar você. E eu toda encantada, uma criança iludida. Eu, tá bom. Ele mandou mensagem pra essa pessoa, a pessoa me ligou e falou assim, eu vou passar pro seu assessor tudo certinho. Eu, beleza, eu pronto, consegui tirar meu DRT, consegui meu sonho. E ele mandou um áudio pro meu assessor falando, se ela quiser, é tanto. E uma figurante, ela nunca vai ser uma atriz. Porque é até vergonha pra gente que é ator, que trabalha nesse meio, chamar uma figurante de atriz. E eu desabava a chorar, tanto que eu até me emociono em falar. Porque ele, cara, eu ouvi palavras muito duras. Você nunca vai ser uma atriz, porque figurante é figurante, ator é ator. São dois meios totalmente diferentes. E se você quiser, você vai ter que batalhar muito. E eu falava, meu Deus, e agora? Ouvindo de uma pessoa tão forte, né? Que eu nunca vi pessoalmente, mas já escutei falar. Eu falava, caraca, pronto, não vou conseguir. Se uma pessoa tá falando que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E me doeu muito, tudo mais. Passou um tempo, eu falei, vou desistir. E eu realmente desisti. Falei, não quero mais, não vou. Aí eu comecei a procurar emprego. Na época eu tava procurando emprego, não tava conseguindo. E eu falei, meu Deus, o que você quer de mim? Porque se eu não tô conseguindo, alguma coisa tem, né? Meu currículo não é ruim, tenho diversos cursos. Até que eu entendi, falei, não vou sair. Foi quando eu falei, vou tentar de novo mais uma vez. Aí eu voltei pro teatro, eu conversei muito com o meu professor. Aí a gente começou a fazer peças, ensaios, e aquilo foi tomando meu coração de uma forma. Eu falei, cara, não tem como eu desistir agora. Eu não posso desistir agora. Eu fazia teatro, figuração, procurava evento, fazia assim, de tudo. Mas eu tava ali. Eu tava focada naquilo. Até que eu fiz uma participação na Globo. Foi minha primeira que abriu as portas. Que o diretor viu o potencial e falou, eu quero ela aqui. Ela aqui na frente da câmera. Aí eu falei, meu Deus, eu tremia de uma forma... Cara, só quem sabe a sensação de você estar na frente da câmera. O coração acelera, a perna treme, você fala, meu Deus, eu vou errar texto, eu vou errar tudo. Eu acredito. E foi assim, a primeira de muitas que foi abrindo, e eu falei, cara, como é que pode as pessoas, elas tentarem acabar com o sonho de alguém? O que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Sabe, a gente sabe o quão difícil é. Sim. Porque não é fácil. Sei, eu não tô falando que é fácil, que é você chegar e vai acontecer. Não é. Realmente é difícil. É difícil. Mas também não é impossível. Não é impossível. Entendeu? E eu sempre levo isso pra minha vida. E depois que eu escutei isso, eu falei, eu vou conseguir. Hoje eu falo, eu vou conseguir. E não tem quem faça eu desistir. Não tem quem faça... Algumas pessoas ainda sempre tem, né? Alguém que chega pra você e fala, será que você vai conseguir mesmo? Será que você quer isso mesmo? Não Já é passei ego. por isso. Então, você sabe, né? Hoje em dia, muita gente acha que ser atriz, modelo, influencer, acha que é ego. Entendeu? Mas não é. Não é. A gente sabe que não é. Eu já passei muito por isso também. Infelizmente, a gente tem que conviver com pessoas assim. Tem. Eu acho que eu falo que é um combustível, né? Pra gente, é um empurrão. Sim. Pra gente realmente conseguir. E sobre a figuração,
muitos artistas globais, que a gente costuma falar que é artista da Globo, começaram com figuração, gente. Assim, a figuração, ela não é um campo pro ator, mas é ali onde você aprende a atuar. Você vê os atores ali fazendo a cena, você... Nossa, caramba, eu quero fazer isso também. Isso é um combustível. A figuração ela é uma área muito importante também. Muito. Sem a figuração não tem, né? Não tem, gente. Sem a figuração é como se a gente estivesse num bate-papo só eu e você. Sem cenário não tem nenhum. Ninguém mais assistindo. E eu acredito que assim, vai ter pessoas que vai te desmotivar mais ainda na vida. Mas como você é uma pessoa temente a Deus, cara, coloque Deus na frente de tudo. Sabe que quando Deus é por nós, né? No caso, quem será contra nós? Exatamente. Então, essa frase, eu carrego ela por toda a minha vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando você tem um foco, você tem um projeto, cabe a você apresentar a Deus e você investir. Muitas pessoas falam assim, se não aconteceu é porque Deus não quis. Mas você colocou foco. Você já perguntou a ele se é o que ele quer da Sim, sua vida? Exatamente. Entendeu? É isso, cara. Às vezes Deus quer algo para nós, mas não é algo que às vezes a gente quer, mas é algo que ele sabe que vai dar certo. Porque às vezes a gente quer algo tão momentâneo. Sim. Deus, ele não quer algo momentâneo para nossa vida. Ele quer algo maior. Entendeu? O que eu sempre falo, às vezes eu tinha muito isso. Eu quero para agora. Tem que ser agora, porque se não for agora eu vou desistir. Eu na vida. E por muito tempo eu quebrei muito a cara, porque eu falei, cara, se não for agora eu também não quero. Muda, não quero, vamos mudar, entendeu? E hoje eu tenho essa maturidade, esse discernimento de sempre consultar Deus. Mas será que é realmente isso que o Senhor quer de mim? Cara, Deus assim, às vezes eu coloco minha cabeça no travesseiro e falo, Deus, eu sou tão errado, Deus. Mas por que tu insiste em mim? E, cara, às vezes eu penso que Deus até não ouviu, mas acredito que ele ouviu. E eu tenho muitos amigos da igreja, o pessoal fala, cara, tô sentindo tua falta. E às vezes eu penso assim, caramba, Deus, será que eu volto? Será que eu não volto? Deus, eu fiz tanta coisa errada. E às vezes a gente acaba desabafando com Deus no quarto, onde a gente sabe que Ele vai te escutar. Exatamente. Que é um momento só você e Ele. E, cara, Deus às vezes Ele acaba nos testando. Muito. Colocando pessoas como essa que você falou na nossa vida. E Deus fala, cara, eu quero ver se ele ou ela é meu servo mesmo. Então, vou colocar essa pessoa aqui. Exatamente. Que vai querer desmotivar ela, mas eu sei que ela não vai se desmotivar. E então, Deus acaba colocando aquela pessoa ali, não por querer dele, mas por permissão dele. Que às vezes a gente confunde permissão com querer. Aí, cara... Deus, ele prova a gente e fala, essa aqui é minha serva, esse aqui é meu servo. É o que eu sempre falo. Tem até uma passagem que eu gosto muito, porque antigamente tinha muito isso que você falou. Eu já fiz tanta coisa errada, por que eu? Como que eu vou voltar para a igreja? Como que eu vou começar a minha vida com Deus? Porque eu já fiz tanta coisa, já fui para tantos lugares que eu sabia que Deus não queria que eu estivesse lá. E eu li uma passagem, uma vez eu lendo a Bíblia, a passagem onde a mulher sangra. Não sei se você já viu essa passagem. A mulher do fluxo de sangue. Exatamente, que ela toca nas vestes e ela é curada. E por muito tempo eu lia muito isso e aquilo me impactava de uma forma, até assistindo um filme também, essa cena, e aquilo me impactava. E eu entendi que aquela mulher ela não precisou se limpar para ir até Jesus. Ela foi do jeito que ela estava, porque ela acreditava que ela teria cura.
E é a mesma coisa, gente. Quando eu comecei na igreja, eu não comecei limpa. Comecei indo. Olha que engraçado. Eu tirava uma vez na semana pra ir na igreja, que era toda quarta. Quinta, sexta, sábado, domingo eu ia pra festa. Mas uma vez na semana, a Nicole estava lá na igreja. E foi indo. Eu falei, cara, eu tinha vergonha. Tinha vergonha de uma vez na semana. Só que a sede do ego, ter aquele holofote em volta, um monte de gente elogiando, era tão alta, eu gritava tão... Era um vazio tão grande dentro de mim, que eu achava que eu preencheria ele com coisas fora. Mas a gente não preenche o vazio que tá dentro da gente com coisas fora. A gente preenche com coisas que a gente sabe que realmente vai preencher dentro. Sim. E por muito tempo eu achei que eu ia preencher com festas, bebidas, pessoas que me elogiavam o tempo todo, tava ali comigo, aquele monte de amigo. E eu achei que tava tudo bem. Até que essa passagem veio até mim e eu falei, cara, eu não preciso me limpar pra ir até ele. Eu preciso ir. E quando eu fui, eu sentia mais e mais vontade. Fui indo, fui diminuindo as festas. Parei de beber e foi indo, até que parei. Hoje, eu falo que eu não sinto vontade. É uma coisa tão surreal, porque eu não sinto vontade. Eu não sinto vontade de ir pra festas, eu não sinto vontade de beber, eu não sinto vontade de fumar, não sinto vontade nenhuma. Porque eu tô tão preenchida daquilo que realmente eu precisava na minha vida, aquele amor que eu realmente precisava, que tudo que tá fora já não tem graça pra mim. Sim. Entendeu? E eu falo assim, cara, eu conto essa história pra todo mundo que eu falava. Aí todo mundo, caraca, você ia uma vez na semana eu tava lá na igreja. Até que hoje eu não consigo sair. Tanto que domingo eu não fui pra igreja por ficar com a minha família. E eu falei, meu Deus, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Ficava aquele incômodo, Sim, né? já passei muito por isso também. Incômodo. Mas não, a gente ainda tá firme. E assim, né, nessa tua caminhada, tanto na igreja quanto na arte, teve alguém que falou para você, continue. Pode ser uma pessoa seja mais próxima, uma pessoa que viu você trabalhando, viu você atuando e fez esse pacto de motivação para você. Sim, teve. Quando eu comecei na arte, a minha família ela não acreditava muito, né? A minha família que eu falo, os mais distantes, Sim. não acreditavam. Ficavam comentando entre si. Até que eu falei, cara, vou deixar esse pessoal de lado e vou continuar minha vida. E a Dani, que é praticamente a minha mãe, que me ajuda todos os dias da minha vida, ela chegava, toda vez que eu tentava trabalhar com alguma coisa, eu lembro disso até hoje, quando eu comecei a trabalhar com uma área que não tem nada a ver com a minha, e aconteceu uma coisa muito chata nesse trabalho, e eu sofri muito, eu chorava, e ela olhou pra mim e falou, Nicole, mas você gosta da arte, por que você tá tentando buscar outras coisas na sua vida? Não é pra você. E eu falava, não, mas não tô tendo sucesso, e ela sempre ali me motivando até hoje. Ela me motiva muito. Hoje, antes de vir, eu conversei muito com ela. Eu falei, o que eu faço? O que eu falo? Ela, seja você. Como você sempre foi, seja você. E todos os dias ela me apoia. A gente tira sempre um dia à noite, a gente sempre conversa sobre o nosso lado pessoal, o nosso lado profissional. E é uma pessoa que me apoia muito, 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 assim, que eu tenho muita gratidão. E meu lado espiritual tenho também, as pessoas que me ajudam muito. No começo, quando eu entrei pra igreja, eu fui muito acolhida, igual eu sou hoje. Eu tenho um ciclo, assim, maravilhoso de amizade na igreja, que eles me ajudam muito, que eu falo que se não fosse por eles, eu já teria saído. Sim. Que eu falo que é muito importante você ter alguém ali. Porque a gente sabe quão difícil o mundo espiritual é. Sim. Entendeu? Quão difícil que é. E às vezes a gente acaba lendo comentários na internet, ainda mais a gente que é viciado em reels. Sim. E, cara, a gente vê mais cenas, pessoal, assim, em vez de apoiar, falar assim, essa pessoa saiu da igreja porque nunca foi lá. Nunca foi. Por Deus, e sim por pessoas, mas eu desafio essas pessoas a se manterem num local... E a conhecer o primeiro amor, que é... Exatamente. Ou se manterem num local que... Por exemplo, vamos botar um exemplo, uma roda de 100 pessoas. 101 contando com ela. Se essas 100 pessoas, 70% das pessoas que estão ali falam mal, não gosta dela,
muito difícil, vai ser muito difícil ela se manter naquela roda. Exatamente. Porque, às vezes, os 70%, por ser a maioria, corrompe os 30%. E como é que você vai ficar num lugar onde as pessoas não gostam de você? Não tem como. Não tem como. Não tem como mesmo. Então, é isso que Jesus falava lá para os discípulos, para eles se manterem unidos. Porque eles unidos, era muito difícil um cair e não ter o outro para estender a mão. Exatamente. E tem uma passagem da Bíblia lá também, não vou lembrar, galera, se eu errar aqui, vocês não dêem risada de mim. Tu sabe. Se eu não me engano, acho que é em Provérbios que fala que é melhor um amigo mais chegado do que irmão, algo assim, o texto acho que há amigos, lembrei, há amigos mais chegados que irmãos. Então, no caso, você que está me assistindo, você que é da igreja, você está vendo aquela pessoa que está isolada do grupo jovem, grupo de adultos, criança também, procure se aproximar dessa pessoa, porque a gente sabe o quanto é difícil ficar na igreja, persistir ali no caminho de Deus. É difícil. É muito difícil, galera. A gente sabe. E Nicole, assim, como é que você vê o cenário da arte para um cristão? Cara, no começo eu tinha muito essa dúvida também. Eu falava, e aí? Como é que agora eu vou ser cristã e continuar atuando, né? Porque a gente sabe que no meio artístico existem muitas religiões diferentes, Sim. muitos assuntos diferentes do que você realmente acredita. E por muito tempo eu ficava me criticando. Eu falei, então deve ser que Deus não quer isso pra minha vida. Eu falava, não, Deus não quer isso pra minha vida. Não é. E eu entendi que não é o ambiente que te molda. Sim. É você que molda o ambiente. Então, se você tá num ambiente que aquilo tá te influenciando, talvez você tenha que olhar pra dentro de si. Entendeu? Sim. Pra ver se você não está acreditando naquilo. Porque, cara, é o que eu sempre falo. Eu tenho muitos amigos que são de outras religiões. Às vezes a gente tá conversando, e eles estão falando da religião dele. E eu pego e falo, mas eu acredito nisso. Aí eles falam, não, mas é isso. Eu falei, você acredita numa coisa, eu acredito na outra. Se eu for uma pessoa totalmente influenciável, eu vou acreditar naquilo. Sim. Entendeu? Então é o que eu sempre falo. Cara, se você sabe da verdade, a mentira, ela não é nada. Entendeu? E hoje eu sei da verdade. Hoje eu sei que Deus habita em mim. Entendeu? E que o Espírito tá comigo. Então, toda vez que eu saio de casa, eu falo, se não for da tua vontade e se eu não for comigo, não deixa eu sair de casa. Eu sempre tive isso desde muito nova. E quando não é pra ser, Deus sempre me mostra. Tem até uma coisa muito engraçada, cara, que eu falo que é bobeira, mas é uma coisa muito engraçada que aconteceu. Eu tava numa situação onde a gente tava escolhendo figurino e a mulher me deu um negócio de diabinho. Eu falava, misericórdia, Senhor. Misericórdia, o que eu faço? Eu falei, o Senhor sabe que é licença poética. E eu já me explicando, porque eu falei, não, a gente sabe a carga espiritual, né? Sim. E a gente sabe. E eu falava, meu Deus do céu. E eu, no meu pensamento, eu não critiquei nem nada, né? Eu respeitei totalmente o trabalho da pessoa. E eu falei, meu Deus, o que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Do nada, a mulher pega, não ficou legal não, vamos tirar, vamos colocar outro. E eu falei, meu Deus. Cara, é nos pequenos detalhes, sabe? Eu não ia chegar pra ela e falar assim, não, tira isso aqui que eu não é legal, eu não acredito nisso. Porque a arte, a gente sabe que a gente fala de tudo. Se tiver que interpretar um personagem mais espiritual, como o diabo, qualquer coisa, eu vou interpretar. Mas eu tenho que estar preparada espiritualmente. Sim. Entendeu? Eu, inclusive, interpretei o diabo. Exatamente. Mas a gente sabe, quando a gente entende o lado espiritual, a gente tem que estar preparado. Entendeu? Igual a gente estava fazendo agora na Record. É um ambiente que eu amo, de paixão, de trabalhar, porque me lembra muita história, né? Muita coisa que a gente vai lendo na Bíblia. E quando a gente tá lá, a gente fala, caraca, eu li isso. Entendeu? E é muito legal. Teve uma cena de Paulo que a gente estava fazendo. E o diretor... Era uma cena onde Paulo estava curando os enfermos, os endemoniados e tudo mais. E eu tava toda machucada, né?
pessoal do figurino fez um machucado bem. E o diretor falou assim, não, você vai colocar o pano e vai fingir que você tá sendo curada. E eu falei, tá. Mas como eu não vejo como uma atuação ali, eu já via como um lado espiritual, eu parei assim, orei e falei, meu Deus, isso aqui é um pouco forte, né? Aí quando eu coloquei o pano, e o Paulo colocava a mão no nosso cabelo, esse aqui é o Murilo, né, que interpreta o Paulo. Cara, eu sentia o meu corpo queimando. Queimava, assim, queimava. Falei, gente, que estranho, né? Falei, será que é do personagem? Porque a gente tem muito disso. E eu parei, abaixei a cabeça. E depois que essa cena foi, eu chorava, fui pro banheiro, chorei. Eu falei, cara, eu já não tava mais atuando. Porque foi exatamente assim que Deus fez. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e me curou. E eu falei, meu Deus, aqui eu já não tava atuando. E foi a cena que eu falo que eu não tava atuando. Ali eu não era um personagem, ali era realmente eu. Até postei esses dias essa cena que saiu. E toda vez que eu olho pra ela, eu falo, meu Deus, era eu ali. Não era um personagem. Sim. E como tu falou sobre a atuação do... assim, precisar interpretar. Galera, foi mal, erro aí. Acontece. Acontece. Aqui o papo é livre, a gente exatamente. vai errar. E quando você interpretou... No caso, você ia interpretar o diabo, né? Com chifre. Me fez lembrar da novela Jesus, na Record, há um tempo atrás. E... Quem interpretou o diabo não foi um homem, foi uma mulher. Inclusive, para mim, foi uma atuação digna de Oscar. Eu, às vezes, quando eu vejo a cena lá no TikTok, falo, caramba, cara, que incrível. Só que as pessoas pegam muito pelo lado da religiosidade por ela ser uma mulher. Exato. Queriam um homem. Mas na Bíblia, você vai ler lá de Gênesis, Apocalipse, ela não fala se o diabo era masculino ou feminino, porque, na verdade, os anjos, quando foram criados por Deus, são assexuais. Eles não têm gênero. Então, esse é o lado ruim das pessoas, às vezes, que estão na igreja, puxar muito pela religiosidade. E muitos, eu não vou falar da religião, né? Tem uma religião aí que todo mundo conhece, que eles vão lá, batem no seu portão, às vezes domingo, 6 horas da tarde, muita gente conhece. Quem nunca se escondeu? Quem nunca se escondeu. E você se aprofundando nesse meio, né? Nesse meio dessa religião, você vê pessoas que saíram de lá. Tem relatos que os membros daquela religião não falam mais com eles. Que se torna, sei lá, uma espécie de rebelde. E cara, não é assim que você ganha uma pessoa para Deus. Não é. Eu falo isso, passei muitos anos na igreja. Hoje não se conto mais na igreja, mas tenho minha fé em Deus, como eu já falei aqui em outros episódios também. Eu tenho muito conhecimento da Bíblia, eu sei que eu faço, sei que Deus não se agrada, mas eu sempre tive meu coração devoto a Deus, sempre oro, não consigo dormir sem orar. Cara, é muito importante às vezes você sentar e num espaço como esse aqui, falar sobre as suas origens. Exatamente. Falar sobre Deus. Esquecer, né? Exatamente. Porque eu sempre tenho essa frase, inclusive posto ela sempre no meu Instagram, que seria muito egoísmo da minha parte falar sobre a minha vida sem mencionar Jesus. Porque tudo que veio da minha vida, tudo que eu tenho hoje, é devido a Ele. Então seria muito egoísmo da minha parte eu contar a minha história sem mencionar Ele. Sendo que quem me curou, quem me tirou do fundo do poço, porque eu me vi dentro do fundo do poço, foi Ele. Sim. Entendeu? Seria muito egoísmo da minha parte. E Deus usou a arte para te tirar de lá. Exatamente. Para muitas pessoas que não acreditam em Deus, ele às vezes usa coisas simbólicas para poder te tirar de uma doença, de uma possível doença, no caso. Exatamente. E Deus, ele vai lá, por exemplo, usa o teatro, usa a música, usa o futebol no caso que é o esporte. Cara, Deus, ele é Deus,
A gente tem que colocar isso na cabeça, que ele Exatamente. é Deus. Só que ele é um especialista. Deus, ele é como se fosse um cara armado, um cara que tem tantas armas lá, e usa uma arma específica para poder te salvar. Exatamente. Quando eu comecei na figuração, eu tenho até um episódio que eu sempre conto, até hoje eu uso isso. Que eu tenho sempre, inclusive eu tenho até no meu bolso. Aonde eu vou, eu carrego esse óleo ungido. Antes de eu ir para o set de gravação, mas seja figuração, quanto atuar realmente no elenco, eu pegava, saía de casa, eu passava o óleo ungido na minha mão, passava na minha cabeça, ajoelhava e orava. Que hoje não seja apenas um dia de gravação, mas que seja uma oportunidade. Sim. Desde quando eu fiz minha primeira cena de figuração, assim, por mais que a gente passe como um vulto, Sim, sim. mas eu tava lá ajoelhando todos os dias. Eu olhava e falava, Deus, vá comigo, me acompanhe. E que hoje seja um dia de oportunidade. Por mais que aquele dia seja normal, mas eu tava ali todos os dias, até que Deus fez. Sim. Pô, cara, eu falo que Deus, ele é um ser incrível. Só não ama Deus quem não conhece Quem ele. não conhece, quem não tem o primeiro amor. Exatamente. Porque muitas pessoas, infelizmente, usam da religião para atacar outras pessoas e não atrair Não as atrair. pessoas. Exatamente. Por exemplo, eu falo isso, eu tenho muitos amigos homossexuais, inclusive eu amo eles, dou a minha vida por eles. E muitas pessoas têm uma visão na igreja, assim, uma visão totalmente preconceituosa, falar que a pessoa vai pro inferno. Cara, é assim, é um assunto bem complicado, mas eu falo para eles, cara, eu tenho a minha fé em Deus. Sou uma pessoa que fez coisas erradas também. Mas essa parte de dizer quem vai pro inferno e quem vai pro céu, deixa com Deus. Só ele sabe. Porque a gente vê o exemplo lá da Bíblia do ladrão que estava do lado de Jesus. Tinha um na direita, outro na esquerda e Jesus no meio. Agora eu não vou lembrar qual deles criticou Jesus e o outro mandou, cala a boca, você tá todo errado. Ele não fez nada para estar aqui. A gente merece esse castigo, mas ele não merece. Então a gente aprende nessa lição de Jesus na cruz que você é uma pessoa comum como outras pessoas. Exatamente. Então aí tá todo mundo no mesmo barco. Então, galera, sem julgar o próximo, procure amar o próximo. A gente não sabe a dor do próximo. E nem a história, né? Porque eu tenho aquilo comigo. Como que eu vou julgar a sua dor se eu não conheço? Sim. Como eu vou julgar a sua história se eu não conheço ela? Entendeu? Por eu ter passado por tanta coisa, eu não consigo olhar pro outro e falar assim, ele tá indo pra igreja, mas tá fazendo tudo errado. Eu não sei o que ele passou na vida dele. Eu não sei se ele tem os pais, tem alguém ali auxiliando, entendeu? Como eu não tive, entendeu? Então eu me coloco muito no lugar do outro. Então o que é do outro, entendeu? Eu não me meto na vida, no lado sexual, entendeu? Eu acho que quem tem que cuidar é Deus. Sim. Pronto. Eu sou assim, entendeu? E cada um tem a sua forma de viver e pra gente ser melhor como pessoa, ser melhor em sociedade, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. E muita gente usa a religião, não só o cristianismo, como o espiritismo, o budismo, usa a religião para falar, sou um ser superior. Sim. Porque eu tenho fé nesse Deus, tenho fé nesse Deus aqui, tenho fé nesse outro Deus. Não, você é um mero ser humano, sujeito a todos os erros, sujeito a doenças também. Você não é imune por você ter fé em Deus. Exatamente. E Nicole, assim, eu falo muito assim, gente, é normal. É normal, aqui é tudo papo dia a dia. Quando você começou a procurar uma ajuda profissional, assim, como é que foi? Foi libertador? Foi libertador.
Porque sempre foi o meu sonho. E como eu tinha esse sonho reprimido, eu não acreditava em mim. Não conseguia acreditar que um dia eu ia ser atriz, que eu ia conseguir um papel. Por mais que seja meu sonho, quando você tem um sonho reprimido, você se coloca muito na situação, tipo assim, cara, eu vou conseguir. Tudo você duvida. Quando algo acontece de bom na sua vida, você duvida. Eu tive por muito tempo dessa maneira. Falava, acho que não é não, hein? Tá muito bom pra ser verdade. Entendeu? Aquela duvidazinha ali. Só que eu tive ótimos professores, o Sil, que é o meu professor de teatro hoje, que eu amo de paixão. Toda vez que ele me ajuda muito, muito, muito. Tanto do lado pessoal quanto do profissional. Quando eu tenho uma dúvida, eu falo, Sil, então, é isso, 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 isso. Ele, Nicole, acho melhor não, acho melhor não. E a gente conversa muito no teatro. Quando eu comecei com ele, eu tinha muito aquilo. Quando a gente estava ensaiando a peça, eu esqueci uma fala e eu parava. Falava, meu Deus. Eu começava a me ridicularizar. Eu até tenho um vídeo no Instagram que eu postei sobre isso. Eu começava a me ridicularizar. Falava, meu Deus, eu errei, todo mundo vai rir da minha cara. Todo mundo vai rir da minha cara. E ele uma vez parou, ele já tinha observado isso em mim, ele parou. Falou, Nicole, presta atenção. Toda vez que você para no meio de todo mundo e mostra a sua fragilidade, que foi o seu erro, as pessoas percebem. Mas ninguém sabe o roteiro. Você sabe o roteiro. Elas não sabem o texto. Você sabe. Se você errou, continua. Entendeu? Porque se você parar, todo mundo percebe que você parou. Sim. E você errou. Aí sim, eles vão olhar um pro outro e vão falar, errou. Mas se você continuar, não. E por muito tempo, ele pegava muito no meu pé em questão disso. Cara, para de se ridicularizar. Você tem esse problema, tem esse problema. E a gente ficou procurando soluções para esse problema até que a gente achou. Até que eu parei com isso. Hoje em dia, tem hora que eu pego e falo, errei o texto. Aí eu vou lá e enfio outra palavra no meio e vai. Entendeu? Por isso que eu falo que o teatro, não adianta você fazer 5 anos, 2 anos de teatro. Não. Porque cada dia que passa... É uma novidade. É uma novidade. E ele me ajuda muito nesse quesito. No começo eu tinha muita vergonha também. E eu era muito tímida, muito tímida, muito tímida. Tinha coisas assim que eu não conseguia falar. Tinha cenas que eu não conseguia fazer que eu falava. Eu ficava me ridicularizando. Eu falava, nossa, que vergonha. Nossa, que vergonha, eu vou falar isso. E eu quebrei muito isso. Então, quando eu procurei ajuda profissional de um profissional mesmo, que não queria saber de dinheiro, não queria saber disso e aquilo, queria realmente ajudar, aí sim eu mudei o meu pensamento. Isso é muito top isso. Muito, muito. E galera, você que está passando pelo mesmo problema que a Nicole já passou, há uma solução. Sempre. Então, não tenha medo de você chegar numa pessoa que é especialista naquela área que você está tendo dificuldade e pedir ajuda. Muitas vezes a gente se prende nesse quesito. É muito por ego, né? Porque às vezes a gente tem tanto... Igual eu tinha muito medo de errar e falava, não, isso sou ruim. Isso, sou ruim, errei aqui na aula, eu sou péssima. Sim. Até que ele conversou comigo, ele, Nicole, a gente tá num ambiente que a gente erra. A vida é assim. Como a gente não vai errar no teatro? E é um ambiente pra gente aprender. Então, assim, por mais que eu erre, eu sei que ele tá ali pegando no meu pé, tá ali... Porque ele quer me ajudar. Entendeu? Tem hora que eu erro fala, tem hora que eu esqueço. Quando ele pega muito no meu pé, eu esqueço até meu nome. E teve um dia que a gente foi gravar um vídeo de apresentação. A gente tava gravando um monólogo. Eu errei a emoção do personagem. Sim, acontece direto. Entendeu? E ele pegou tanto no meu pé que chegou na hora de fazer o vídeo de apresentação, que era pra falar somente meu nome, eu nem lembrava meu nome mais. Então, assim, só que hoje eu olho o monólogo e falo, caraca, imagina se ele não tivesse pego no meu pé. Não teria esse monólogo. Sim, entendeu? E a gente se como é que se fala, gente? Martiriza muito por questão de erros. Eu, quando comecei a fazer teatro, eu já tinha noção do que era o teatro. Só que aí eu tinha uma noção na teoria. Comecei a se envolver e a ter uma noção na prática. Então, o que você às vezes assiste numa peça teatral nem sempre é o que está combinado no roteiro. Acontece muito erro no teatro e isso é normal. Só que um profissional de teatro, ele vai saber sair. Vai.
Então, não tenha medo de errar, não, gente. Ó, eu às vezes erro pra caramba. Hoje mesmo, nesse episódio aqui, eu errei uma palavra. Eu ia falar muito. Eu falei muito. E acontece. Na vida é assim. É normal. E isso faz com que aquilo que você está fazendo se torne algo real, não algo fictício como é na novela, no cinema. A gente que está acostumado nesse meio, na figuração, a gente sabe que tem muito erro por trás das câmeras. Muito, gente, nossa. E como é que foi, assim, a tua primeira peça teatral que você fez? Que era a primeira. Como é que foi a tua reação? Eu falo que a primeira não é diferente da hoje, porque toda vez que eu subo no palco, meu coração acelera. Parece que, nossa senhora, parece que eu vou esquecer tudo. Eu falo, meu Deus, eu vou esquecer até meu nome. Mas quando você realmente pega o personagem, você engole aquele personagem, chega na hora e sai de uma forma tão fluida. Sim. Que eu lembro o meu primeiro, que foi essa peça que eu fiz, que eu falava, meu Deus, eu vou esquecer até meu nome. Mas quando eu respirei, falei, tá, eu não sou eu. Eu tô emprestando meu corpo pro meu personagem. Sim. Então, peraí. Tirei a ansiedade, tirei o medo de lado e coloquei meu personagem. Falei, é isso. E é algo tão surreal que eu consigo sentir o cheiro do personagem. Até hoje, eu tenho cada personagem tem um cheiro. Eu faço hoje tanto a atuação no Afro Reg, que é o direcionado a streams, tanto teatro. Cada um eu vou com um perfume diferente, porque cada personagem meu tem um perfume diferente. E quando eu tô dentro desse personagem, eu consigo sentir o cheiro dele. Sim. De uma forma, assim, muito fácil de identificar que eu tô nele. Então, minha primeira foi assim, eu fiquei muito nervosa, medo de errar. Mas quando eu entrei no personagem, respirei, falei, agora não sou eu mais. E foi o personagem, cara, fluiu de uma forma assim, que eu olho e falo, meu Deus, era eu. Era eu que tava falando tão bem assim. Só que a gente tem muito medo no começo. Fala, a gente tem muito medo. Muito. Até hoje eu tenho muito medo. Quando eu entro num set, já vejo a câmera preparada, eu falo, meu Deus do céu, o que eu faço? Começa a acelerar o coração, mão começa a suar, medo de errar. Mas é normal. É normal. Isso é o comum da vida do artista. O artista, ele vai errar. Eu sei bem como é isso, porque, como eu falei aqui no episódio, eu já passei uns anos na igreja, tocava na igreja, como eu já falei pro público que eu já toquei na igreja, eu sou violonista. E muitas vezes as pessoas assistindo o culto achavam que a nota que eu estava jogando no violão era certa, mas às vezes eu errava. E eu percebia que eu errava. Só que eu sabia sair daquela situação. Exatamente. É assim no teatro, na vida. Na vida. Eu falo assim, o teatro, ele faz parte da nossa vida. Todo ser humano, ele é um ator. Ele é. E um autor também. Galera, para quem não sabe, eu vou divulgar aqui. Meu livro ainda não chegou. Eu escrevi um livro chamado Grande Zeco. Então, vou deixar o link aqui para vocês nos comentários poderem comprar, adquirir o livro, se vocês quiserem. É adquirido da forma física. Você vai fazer a sua compra através da loja online. Então, galera, se você quiser ler esse livro, eu recomendo. Eu me emocionei, até estou emocionado aqui falando do livro. Que, assim, ouvindo a tua história, eu falei, caramba, se bate muito com o personagem que eu escrevi. Fica legal. E... Tô curiosa para ler agora. e assim, esse personagem, vou falar um pouco aqui no nosso bate-papo. Claro. Esse personagem, ele perdeu os pais dele. Então, ele começa a enfrentar os problemas do passado, que começam a vir na mente dele, e as pessoas que se aproximam dele através da história ensinam coisas que vão refletir na vida dele, para que ele possa perdoar o passado dele e seguir em frente em paz. E esse livro, eu acredito que vai impactar muitos jovens. Até eu quero ler agora. Ele tá chegando na forma física aí, galera.
Muito bom. E Nicole, o que você tem hoje para falar para Nicole do passado? Você conseguiu. Por mais difícil que seja, por todas as vezes que você tentou desistir, você conseguiu. Quando eu olho aquela criança... Porque eu volto muito no meu passado e tento salvar ela ainda. Porque ela ainda existe dentro de mim. Ela existe, ela tá viva dentro de mim e ela sofre muito. Ela sofre muita rejeição. Ela sofre de solidão. Sofre de muita coisa. E eu ainda tento pegar um pouquinho dela, acolher um pouco dela e falar, olha, você conseguiu. Você tá cada dia avançando. Sim. Entendeu? E eu tento salvar ela de alguma forma. Por mais que doa muito, eu tento salvar ela de alguma forma. Então, o que eu tenho pra dizer pra ela que desistir não foi... Não foi o caminho, né? Não foi. E eu confesso, vou até te dar um spoiler aqui, conversando com a Aline. Ela me contou um pouco dessa história. Eu falei, caramba... A Aline é maravilhosa. Ô, chat GPT, me ajuda aí a montar um roteiro. Ai, meu Deus. E eu botei lá no chat GPT pra montar um roteiro bem legal em cima da história. E... Cara, eu, assim... Poxa, é o primeiro episódio que eu vou fazer com uma pessoa que... passou por essas situações. Falando, caramba, como é que eu vou fazer isso? Não, mas eu quero fazer acontecer. Eu quero fazer porque eu acredito que esse episódio vai chegar em pessoas que precisam ouvir a tua história. Acredito. Eu até tava conversando com a Aline, e a Aline falou assim, Nicole, te chamaram aqui para um podcast. Eu falei, o quê? Ela, te chamaram para um podcast. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, o que eu vou falar, Aline? Ela, você vai falar da sua vida? Aí eu falei, Aline, isso é perigoso, Aline, eu nunca contei isso pra ninguém. Tem pessoas do meu ciclo de amizade que vão descobrir agora, tá? Sim, sim. Porque eu não conto. Aí ela, Nicole, você escondeu essa dor por tantos anos da sua vida, mal sabe você que você já salvou pessoas que você nem sabe. Tem pessoas que me mandam mensagem no Instagram e falam, caraca, eu conheci você quando você vendia roupa. Cara, na época eu fazia bazar. E eu vendia. Tem uma menina... que ela vai até lembrar quando eu falar. Ela me mandou mensagem esses dias, Nicole, eu comprei uma roupa com você no bazar. Mentira, eu tenho essa roupa até hoje. Eu falei, mentira. Ela, sério, eu tô desde o começo. E eu sou muito orgulhosa do que você se tornou hoje. Eu falo, meu Deus, cara. Eu fico assim... Porque eu não tenho palavras pra descrever o quão grata eu sou de hoje estar onde eu estou. E tem pessoas, como no caso dessa menina, tem pessoas que às vezes chega do nada na nossa vida, às vezes compra uma peça de roupa ou pega algo emprestado. Se é uma pessoa que você não tem muito contato, mas, poxa, você vê que aquela pessoa ali é uma pessoa de confiança. Às vezes eles acabam te mandando mensagem que você não esperava. Falam, poxa, essa pessoa é tão distante, mas... chegou num nível de intimidade que parece ser uma pessoa de perto. E eu falo assim, Deus às vezes ele usa pessoas para poder se aproximar de você. Então eu sempre acreditei nisso. Eu também. Eu sempre acreditei nisso. E foi através dessa crença minha que eu arrumei amizades incríveis. Pessoas que às vezes me chamam para jogar um futebolzinho, um churrasco. Galera, se você tem um churrasco e quer me chamar, pode mandar aí nos comentários que eu vou, hein? Eu adoro churrasco. Você também? A gente pode me convidar. Eu amo. Comer comigo mesmo. E eu, através das câmeras também, fiz muita amizade no cenário. O Bruno é uma grande amizade que eu fiz. O Cássio, o Victor também, que a gente comentou sobre ele. A gente estava comentando sobre ele. E há uns dias atrás... um mês mais ou menos, eu estava na Globo, numa gravação, e conheci um rapaz chamado Gabriel. E esse rapaz, ele já faz um tempo figuração, faz na Record também. E eu falei assim, caramba, cara, conheci ele hoje há 5 minutos, mas parece que eu conheço ele a vida toda. O cara
apresentei o podcast para ele, o cara falou, curtiu, me seguiu e começou a conversar comigo como se fosse uma pessoa próxima. E através dele eu conheci outras pessoas também que começou a dialogar. Fala, caramba, cara, às vezes isso para mim é uma motivação a voltar a fazer o que eu gosto. Exatamente. Aí foi aonde eu cheguei através do Bruno. O Bruno já tinha vindo aqui gravar. Conheci o Victor. Foi através do perfil do CIA Investigação que eu cheguei até você. Falei, caramba, cara. O CIA quase não reposta nada. E repostou dessa Nicole. Eu vou lá conhecer eu o perfil. Vou investigar a vida dela. Eu falei, caramba, acho que eu vou mandar uma mensagem pra ela. Aí, quando eu te mandei a mensagem, falei, poxa, será que ela vai responder? Tadinho. Aí depois vem a barrinha, Nicole acaba de te responder. Aí tu, olá, mandei o número da mandou Aline. O número da Aline. E, assim, agradeço a Aline por ter cedido a Nicole para gravar essa entrevista com a gente. E, Nicole, qual é o conselho que você tem a dar para os jovens? Não desista. Às vezes é um pouco clichê, né? Falar pra pessoa não desista. Sim. Mas continue lutando pro seu sonho. Por mais longe que ele esteja, por mais difícil. Porque às vezes a gente se vê tão longe da realidade que a gente quer estar, porque às vezes a nossa realidade não condiz com o nosso sonho. Às vezes a gente tá numa realidade tão pequena, a gente fala, como que eu quero um sonho tão grande? Não desista. Porque quando Deus, ele quer... É uma frase que me impacta muito quando eu falo que... Quando é o tempo de Deus, você não precisa pescar. Os peixes pulam dentro do barco. Sim. E essa frase eu levo pra minha vida, porque foi assim que aconteceu. Foi um dia que eu achei que eu não ia conseguir, mas eu continuei. Eu orava todos os dias, eu falava, Deus, antes de eu ir pra gravação, vá comigo, me acompanhe. E que não seja mais um dia de trabalho, mas que seja um dia de oportunidade, se for da tua vontade. E foi. É aquilo que a gente falou no começo do bate-papo, colocar Deus à frente de tudo, tudo vai dar certo. Eu costumo falar que aqui o nosso podcast ele não tem uma religião. Sim. Ele tem uma união. União. Então, eu falo para as pessoas, se você é da Umbanda, se você é do Candomblé, não importa. Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir histórias. Eu também, eu ouço história de todo mundo. Então, aqui o Papo Solto ele tem espaço para todas as fés. Falo todas as religiões, mas todas as fés. E a gente está aberto também para ouvir opiniões diferentes. Entendeu? Porque não tem um certo e errado. Sim. Sempre há um lado da moeda. Um é cara e o outro é coroa. Exatamente. Assim, às vezes a gente se bate muito por conta da doutrina, mas o mandamento que está lá na Bíblia é esse. Amai a Deus em primeiro lugar, que é, na verdade, traduzindo para a versão da Bíblia, como amai a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o segundo, que é amar o próximo como a ti mesmo. São esses dois mandamentos, resume toda a lei. Exato. Então, se eu te desprezo por conta da sua fé, eu não estou te amando, como Cristo mandou. Se às vezes eu amo você mais do que a mim, não estou seguindo esse mandamento. Exato. Mas se eu amo a mim mesmo, na mesma porção que eu amo a você, eu estou seguindo ele. Exatamente. Então, galera, a igreja, assim, ela tem muitos projetos bacanas. E eu falo que quem ajuda os pobres é a igreja. Mas outras religiões também ajudam. E às vezes a gente acaba se achando superior, como eu falei. Eu tenho uma fé em Deus, outra pessoa tem a fé em Orixá, e às vezes a gente acaba se achando superior a eles, mas não, a gente está no mesmo barco. Então, não faça divisão na sociedade, na igreja, não faça divisão. Se é uma pessoa que tem uma fé diferente que a sua, quer se aproximar de você, deixa essa pessoa se aproximar. Porque às vezes é Deus usando uma outra pessoa para poder te alertar de algo, para
poder te animar também. Eu tenho muitos amigos que não compartilham da mesma Sim. fé que eu tenho. E isso não me impede de estar junto com eles. Não mesmo. E ao longo dessa caminhada que a gente vê no teatro, a gente vai se deparar com pessoas diferentes. Totalmente. São personalidades diferentes, doutrinas Sim. diferentes, educação diferente, é tudo diferente. Sim, e o intuito da gente fazer esse episódio foi justamente isso, você ter uma superação através de uma perda. Então, a gente sabe quanto é difícil você perder uma pessoa que você ama, ou às vezes até não ter o apoio dessa pessoa, dela estando viva. Mas o que te motiva é maior que tudo isso. É verdade. E às vezes isso é um gatilho para você continuar. Eu, por exemplo, eu uso muito esse exemplo na minha vida. Quando eu comecei o Papo Solto de Cria, muitas pessoas perguntaram: por que você quer iniciar um podcast? Eu falo: porque eu acredito que a juventude não está perdida. Não. Eu acredito que as pessoas dessa geração, elas têm um posicionamento na sociedade. Porque o jovem hoje é visto como um vagabundo, como um pilantra, não quer fazer nada para ninguém. Eu acredito que as pessoas têm um sonho embutido nelas, só que não realizam, não vão atrás dos sonhos. A sociedade reprime isso. Exatamente. Tirou as palavras da minha boca. E assim, como é que a arte ela pode ajudar os jovens? Tanto na igreja quanto no teatro. Porque na igreja também tem um grupo de teatro da igreja. Uhum, tem também. E eu coloco muito exemplo. Esses dias um amigo até me perguntou. Eu coloco o exemplo do Afro-Reg. O Afro-Reg e o pessoal da Pena Máxima, foi quando eu conheci eles que eu entendi. Eu falei, caraca, a arte é muito mais daquilo que eu vejo. Sim. Meu Deus. Quando eles pegam pessoas de comunidade e colocam ali para preparação de elenco, para entrarem numa série, num filme, e eu atuando com aquelas pessoas, eu falei, gente, são pessoas com tanto talento escondidos. Sim. E eu conversando esses dias com um rapaz, a gente conversando, ele sempre foi o meu sonho. Mas a sociedade me reprimia tanto que eu entrei pro mundo que não era pra entrar. E eu falei, o que fez você vir pra cá? Aí ele, cara, sempre foi o meu sonho ser ator. Mas todo mundo desacreditou de mim. E quando alguém acreditou em mim, a minha vida mudou. Sim. E hoje ele tá até fazendo uma série. E eu falei, cara, realmente a arte salva. Assim como me salvou do suicídio, eu acredito que salva muitas pessoas. Porque é aquilo, a gente expressa aquilo às vezes que a gente sente. Tem Sim. dia que a gente não tá nem atuando e ninguém sabe. Porque eu costumo falar muito sobre arte, porque todo ser humano, como eu citei aqui, é um artista. Sim. E tem uma frase que ela é muito famosa: Deus escreve certos por linhas tortas. Essa frase é uma frase muito comum, mas eu costumo falar que ela é uma frase errada. Porque um engenheiro, ele, para construir uma ponte que liga um município até o outro município, ele constrói reta. Então, é assim os planos de Deus. Deus, ele não faz uma estrada com curvas. Deus, ele faz uma estrada reta com obstáculos. Você escolhe seguir ou parar. Ou parar. Exatamente. Porque eu já li muito a Bíblia e a gente vê os grandes homens, os profetas, passaram por situações semelhantes ou até piores que a nossa. E eles nunca desistiram. Assim como a história de Jó, né? Quando Jó perde tudo, perde os filhos, perde o rebanho, perde tudo, e mesmo assim ele confiou. E eu me vejo muito na história de Jó, porque eu também perdi tudo na minha vida. Tudo, tanto financeiro como familiar, perdi tudo. E mesmo assim eu continuei acreditando que Deus tem algo maior pra minha vida. Sim. E você que está assistindo,
acredite, Deus tem algo para você. Você ainda não descobriu. Mas você tem o propósito. Mas você tem. Tem. Todos nós temos. E, Nicole, chegamos num ponto mais importante do podcast, que a gente está finalizando ele. Você já deu um conselho aqui para os jovens, mas qual conselho você dá para si mesmo? É forte um pouco essa. O conselho que eu dou para mim todos os dias, que eu paro às vezes porque eu também sou ser humano. Eu também caio, eu também às vezes tenho vontade de desistir. Então o conselho que eu dou por toda essa experiência que eu tive de vida é não desistir. Porque às vezes eu tenho vontade de desistir. Muitas vezes. Mas quando eu olho a menininha de 9 anos atrás, eu falo, meu Deus, olha o tanto de coisa que eu conquistei na minha vida. Como que eu vou desistir? Então, é o que eu sempre falo. Às vezes a gente tem que contar o nosso testemunho para nós mesmos. Exatamente. E às vezes eu paro e falo, Nicole, você já passou por isso. Não desiste agora. Exatamente. Não desistir. Não desistir. Tem uma frase do Pablo Marçal que ele fala um pouco relacionado à vida financeira. Que ele fala assim, quem quer ser milionário não tem que ter medo de dívida. Exatamente. Então, quem quer ser um artista, quem quer ser um músico, que é arte também, quem quer ser um apresentador de podcast, não tem que ter medo dos obstáculos. Não tem que desistir. Porque vai ter muitos obstáculos. E eu vejo muita gente falando, eu só vou começar o teatro ou outros meios profissionais quando eu tiver condições. Não é assim. Porque se você esperar, você ter condição, você esperar, o tempo passa. Entendeu? E eu fui e acreditei em mim mesmo. Falei, vai sem condições mesmo. Tive pessoas que acreditaram em mim. E eu fui. Entendeu? Esse é um ponto muito importante também. Ter pessoas que acreditam em você. E às vezes essas pessoas não estão nem no ciclo da nossa família. Nem de amizade, às vezes. Muitas vezes. E qual é a sua maior inspiração na arte? Minha maior inspiração na arte, com certeza, é meu professor de teatro. Ele é ator também, que é o Sil. Pode falar o nome dele, mandar um abraço pra ele. Beijo, amo muito você, obrigada por tudo. E é uma pessoa que eu admiro muito pela determinação, sabe? Tanto ele quanto o pessoal do Afro Reg também, os diretores, que a gente conhece, a gente tá ali um pouquinho, a gente vê a determinação, sabe? Que não tem essa diferença de cor, não tem diferença de religião, não tem diferença de nada. É todo mundo ali, todo mundo unido em um só. Entendeu? Sim. Meu professor também, desde sempre, sempre me apoiou muito. Então, é um exemplo que eu vejo. Isso é muito fundamental na vida. Muito. Não só na carreira, como na vida pessoal também. Sim. É você lembrar aquelas pessoas que estiveram com você no começo. Pessoas que estenderam a mão. Exatamente. Tem muita gente que, infelizmente, você estende a mão para ajudar, mas aí quando você precisa da ajuda, a pessoa olha, finge que nada está acontecendo. E a maioria das vezes a ajuda vai vir de uma pessoa desconhecida. Exatamente. Muito difícil ser de uma pessoa conhecida. É muito difícil mesmo. Todas as minhas experiências que eu tive até hoje, nenhum foi de amigo que eu conhecia há anos, família. Nunca. Sempre foi de uma pessoa que é aleatória, que me conheceu ontem, que vai e me ajuda. Sempre foi assim. Poxa, isso é muito incrível, né? E eu fico muito impactado com a forma que as pessoas agem com a gente. Pode ser negativo, pode ser positivo. Porque eu sempre coloquei na minha cabeça assim, desde novo. Isso é desde novo. Eu tá vendo como é que eu me emociono? É normal isso. É normal. Normal. E eu sempre coloquei na cabeça assim, falando, cara, se Deus fala que eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Seja a pessoa que eu mais amo na vida,
ou a pessoa que eu mais detesto na vida. Porque nem sempre você vai gostar de todo mundo, isso é normal, mas você tem que amar. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça, se fulano erra comigo, eu tenho que perdoar. Se ciclano erra comigo, eu tenho que perdoar. Por mais que eles não me perdoem quando eu erro, a vida deles não pode influenciar a minha. Na minha. Então, você vai ter muito isso ao longo dos anos, como atriz, que é o meu sonho também, ser ator. E a gente sabe que a gente vai passar por isso. Muito, muito. Vai ter diretor de séries, novelas, filmes, peças teatrais, que vai falar, não tá bom. E muito os nãos que a gente leva. Não é pouco não, tá? É muito não. Eu já tô até acostumada. E isso não pode mudar a sua essência. Não pode. Às vezes, um não que ele vai dar é um sinal para você melhorar. Ou sim, talvez por algo muito maior. Exatamente. Foi o que o Vitor veio aqui no último episódio que a gente gravou, e o Vitor falou, cara, o ator, ele sabe a hora de parar. Sabe. Então, às vezes a gente tá fazendo peça infantil, tá fazendo uma peça aqui que a gente sabe que não tá legal, mas pô, se quiser continuar tudo bem, mas um ator, sabe, para poder dedicar em outro espaço, em outra área da arte, outro projeto, ele sabe a hora de parar. Às vezes a gente precisa sair de cena um pouco. Sim. A gente precisa também. Porque a gente tá emprestando o nosso corpo para vários personagens. Entendeu? E acaba esquecendo de nós. Às vezes esquecemos de nós mesmos. Nicole, muito obrigado pela sua presença. Se você tiver um beijo, um abraço para mandar para alguém, o momento é agora. Meu Deus, tem um beijo para tanta gente. Gente, primeiramente, me mandar um beijo pro meu professor, que eu citei diversas vezes aqui, né? Foi uma pessoa que acreditou muito em mim. Então, um beijo, Sil. Um beijo pra minha mames também, que é a Dani. Um beijo. E tem um beijo pra todo mundo, gente. Um beijo pra todo mundo. Se eu não lembrar agora, um beijo pra todo mundo. Inclusive, vim fazer um convite pra vocês que quiserem conhecer uma igreja, que se sintam confortáveis. A Mave é uma igreja maravilhosa, onde eu me sinto em casa. Então, ela fica aqui no Recreio. Só pesquisar a Mave e vem conhecer, que eu estarei lá quase todos os dias, tá? E é isso. E eu quero agradecer vocês também pelo convite. Eu tô muito, muito, muito feliz. O nosso assunto foi assim, acabou que a gente nem seguiu o roteiro, né? Acabou que a gente foi tão natural. Eu acabei usando as perguntas do roteiro, que isso é normal, mas teve algumas que eu falei, não vou fazer essa aqui que não vai ficar legal. Então, vou fazer essa aqui que vai gerar pensamentos no público, na convidada. E muitas pessoas também têm dúvidas, né, nisso. Acabou que a gente conversou tanta coisa que explicou muita coisa pra muita gente que não sabe da minha história hoje. Sim, sim. E isso foi muito importante pra mim. Foi um passo, uma barreira que eu quebrei de muitos anos. Muitos anos. E eu tô muito feliz por isso. E, galera, reforçando a importância de quebrar barreiras, se você precisa falar algo com alguém, não tenha medo de procurar ajuda. Comece falando com um amigo de verdade, aquele amigo que tu sabe, poxa, esse cara aqui vai me ajudar. Então, fale com essa pessoa. É verdade. E a Nicole estava me falando aqui, quando ela recebeu o convite do podcast, ela falou, caramba, o que eu vou falar? Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar lá? Eu falei, meu Deus do céu, gente, eu vou ter que escrever o que eu vou falar e vou decorar. Eu falei, não é assim que funciona. Entendeu? Acabou que a gente foi bem fluido aqui. Sim, e eu gostei muito do papo de hoje, foi bem leve. E acredito que vai vir coisas grandes, tanto pra mim quanto pra você também. Sim. E eu acredito que a gente vai se ver no set. Vamos muito. Vamos se ver no set, tá? Espero. Vamos pra cima. E a gente vai lembrar desse dia. E meu próximo papel vai vir uma série bem legal. Assim que sair, eu já aposto também. E é isso, eu acredito muito que Deus tem algo muito grande pra sua vida também. Assim como tem pra minha. Divulga Continua focado. O meu Instagram? O teu Instagram. Gente, meu Instagram é Nicole Mioto, tá? Depois a gente deixa lá, porque é um pouquinho difícil de escrever, mas me seguem. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar comigo, eu respondo, tá? Eu respondo. E é isso, gente. Continue focado. Se você tem um sonho, não desista.
por mais difícil que seja a sua realidade, por mais longe que na sua cabeça esteja, Deus, ele faz. É isso. E ó, a galera da igreja que tá assistindo, qual é o nome da igreja mesmo? Mave. Da igreja Mave. Um grande abraço para vocês. A audiência de vocês é muito importante, porque cada pessoa que assiste o nosso podcast, a gente fica muito feliz. Tem episódio que, assim, a gente faz uma resenha, então vocês têm a opção de querer assistir ou não querer assistir. Isso não vai fazer... Não vou fazer desfeita de vocês, porque eu sei que tem muito jovem aí dentro da igreja que não sabe o que quer da vida, que não tem um planejamento, tem um pensamento de seguir na arte ou no esporte, mas não sabe como. Esse episódio é dedicado para você. Para você também que perdeu alguém que você ama muito, uma pessoa muito importante na sua vida, esse episódio é para você. E Nicole, mais uma vez, muito obrigado. Eu até ia falar pro pessoal da igreja, falar assim, ó, vou marcar uma visita aí para vocês, não sei quando. Ele vai. Eu vou. Ele vai com certeza. Ele vai. Eu posso até falar com a Nicole através do Instagram, os dias de culto. Vai sim. Se quiser divulgar também os dias de culto também pra galera que tá assistindo. Na quarta, às 8h, e no domingo, às 6h30. Então, convido todos. Vocês me viram aqui, quiser conversar comigo pessoalmente, gente, eu sou totalmente tranquila, eu sou um pouquinho séria, mas eu sou tranquila. Se quiser conversar comigo, em qualquer hora, Instagram, quiser bater um papo também. Eu acho isso muito importante, porque a minha história, ela vai impactar muita gente ainda e ajudar. Eu espero que hoje eu tenha ajudado muitas pessoas que têm esse medo. Sim. E esse episódio, ele foi planejado com muita atenção. Porque, assim, é um tema que... Muito delicado. É muito delicado. Eu falei, caramba, e se... Eu me emocionar entrevistando. Eu também falei, e se eu chorar? E se eu chorar um pouquinho? Que eu sou chorona, né? Eu falei, se eu chorar um pouquinho? Mas faz parte, né? A gente também é ser humano, a gente tem nossas fraquezas, tem nossos gatilhos. E é isso. Eu tô muito feliz por ter quebrado essa barreira. Sim. Muito obrigado pela sua presença. Agradecemos pela sua audiência. Fica aí no nosso canal. Assista os outros episódios que são incríveis também, com a galera muito incrível. Então, galera, fique ligado no nosso canal, ativa o sininho para que quando os nossos próximos episódios forem lançados, vocês sejam primeiros a assistirem. Muito obrigado pela audiência de vocês, agradecendo ao Fábio Gideão, que é a nossa mentoria, é o dono desse espaço maravilhoso. Obrigada, Fábio. Muito obrigado a Gideão Produções, que está tirando esse sonho meu do papel e trazendo convidados maravilhosos para compartilhar a história, os projetos. Muito obrigado. Galera, fica aí no nosso canal e até o próximo episódio. Beijo, valeu, gente. Obrigada. Tchau.